Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O Yuri machucado, tá? O Corinthians emitiu um boletim médico, inclusive, detectando uma lesão muscular de grau 1B, que é uma lesão muscular mínima, branda, que dá uma recuperação aí de alguns dias apenas, né? É quase um desconforto, mas é uma lesão configurada, né, pelo exame de imagem. Então ele vai ter que ficar no estaleiro aí um tempinho e talvez, eu acho que na próxima rodada é capaz dele jogar, né, no próximo final de semana. É mais uma cautela aí, né? Provavelmente está com dores e tal. É uma lesão, mas é a menor de todas, que dá uma previsão aí de uma semana, 10 dias para você se recuperar. Então logo o Yuri estará de volta. No caso do Memphis, é suspensão. Ele tomou o terceiro amarelo naquele lance que vocês lembram, né? Em que ele sentiu cãibra, saiu do campo, voltou para o campo, né? O Corinthians ganhando, calor, 2-1, aquela coisa toda, final de jogo. Foi lá, não sei nem se ele não cavou esse amarelo, é muito comum. Ele disse que ele ficou até incomodado, reclamou da arbitragem, disse que não é hábito dele de ficar matando tempo, reclamou da arbitragem brasileira. Mas assim, faz sentido ele, se ele quiser, por exemplo, né, ter tomado esse cartão, se suspender contra o Vasco da Gama e agora dar um sprint nos 3 jogos finais para que o Corinthians busque resultados melhores, né? Enfim, eu não descarto isso, eu não discuto isso, porque é bem possível que isso tenha acontecido. De qualquer forma, ele está suspenso, não joga, o Yuri está machucado, não joga. E tem uma outra lesão que o departamento médico informou também nessa sexta-feira, que é a do zagueiro Félix Torres. Ele volta da seleção equatoriana com uma lesão muscular de grau 2. E aí demanda um pouquinho mais de tempo de recuperação, o que indica que o Félix Torres só deve retornar na temporada que vem. Pode ser que no último jogo ele já esteja à disposição, mas a tendência é que ele jogue só em 2025. E, portanto, a dupla de zaga deve ser André Ramalho e Kaká ou Gustavo Henrique. O André Ramalho titularíssimo, no seu lado, o Gustavo Henrique ou o Kaká. E tem o zagueiro Renato, jovem de 20 anos ainda, mas eu imagino que seja dentro disso. O time está escalado, né, por conta das ausências e dos retornos, né? O Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu nas laterais, o André Ramalho e o Kaká na defesa, ou o Gustavo Henrique, como eu falei, o meio de campo com o Martínez, o Carrilho, Bidon e Garro, com o Thales e o Romero. Eu acho que será esse o time. Ele pode colocar o Alex Santana no meio? Pode. Ele pode colocar o Charles? Menos, mas pode. Ele pode colocar o Fagner, né, que teve uma... aí é difícil, né? Porque como ele teve uma infecção respiratória já nesse último jogo, provavelmente ele não se recuperou a pleno, inclusive de participar dos treinamentos para estar apto para o jogo. E o Mateuzinho está jogando melhor, então ele tem que ser o titular. Então não vejo maiores mudanças, né? A não ser isso que eu estou falando para vocês aí, referente à escalação. Para a gente fechar, cara, o Flamengo é a leitura que eu me permito fazer. Está complicando demais para poder negociar o Hugo Souza. A gente até falou por vários momentos, caramba, o Flamengo está até feliz que o Hugo Souza encontrou o caminho dele. O Rodolfo Landim deu uma entrevista em podcast dizendo que ele é um bom menino, que não vai ter chance no Flamengo porque se inviabilizou com a torcida por várias maneiras, mas que está feliz, que ele está seguindo a vida dele, está tudo certo. Balela, porque não é o que a gente vê na prática. O Corinthians está tentando negociar e eu sei que o Corinthians enfrenta muitos problemas financeiros. Eu sei que hoje o clube que paga em dia, que tem uma saúde financeira, como é o caso do Flamengo, ele se permite não negociar dentro dos seus próprios moldes, meio que descaracterizar o que o outro clube faz. Tem uma rusga por conta de enfrentamentos na Copa do Brasil, de farpas ditas de lá a cá. Então, tudo isso está dentro de um contexto. Mas me parece muito claro que o Flamengo não imaginava que o Hugo Souza, escondido lá no Chaves de Portugal, fosse retornar ao futebol brasileiro e assombrar e jogar mais do que os próprios goleiros do Flamengo hoje. Eu não imaginava e acho que o Flamengo também não calculou isso. Inclusive com o valor decretado já no contrato de empréstimo, né, para ser pago parcelado, com as mesmas garantias bancárias que o Flamengo já sabia, tudo isso já estava no contrato. E foi um valor baixo, né, pelo que representou o Hugo Souza depois que ele chegou. Talvez é aquela coisa de você comprar um imóvel na planta, né? Você compra na baixa, né? Você compra num valor inferior, depois que sobe o prédio se valoriza bastante.
No caso do Hugo Souza, o contrato firmado, o valor firmado é de 800 mil euros, que com as multas, né, por ele ter jogado contra o Flamengo, né, e tudo mais, representam aí 7 milhões e pouco de reais. Não é barato, mas se a gente contar no nível, pro valor do futebol, né, transferir para os números do futebol e entender que o Hugo Souza foi um jogador brilhante desde que ele chegou, assumindo uma responsabilidade dificílima de substituir o Cássio e o Carlos Miguel. Cara, é muito difícil o que o Hugo Souza conseguiu. Por isso que o Corinthians tem que demandar todos os esforços para conseguir contratar esse goleiro. Mas o Flamengo, não por ser o Hugo Souza, não por ser se fosse qualquer outro jogador, mas por ser o Corinthians. Me parece muito claro isso. O Flamengo não aceitou inicialmente as garantias bancárias previstas em contrato, que são as mesmas garantias do negócio pelo Mateuzinho. Como houve atraso, como houve uma certa inadimplência, aquela coisa toda, o Flamengo, essa garantia eu não vou aceitar porque eu preciso receber, então eu preciso de outra fiadora, eu preciso de outra garantia de que se vocês não pagarem eu vou receber esse dinheiro. Tá bom, dentro de um molde de negociação, isso tá tudo certo, não tem nada de anormal nem ilegal, muito pelo contrário do que o Flamengo está fazendo. Só que agora o prazo está se esvaindo, porque depois do Corinthians notificar a intenção de compra dentro da sua prioridade de compra prevista no empréstimo ao Flamengo, ele precisa exercer o pagamento. Só que esse pagamento ele está previsto no contrato, parcelado com 2 parcelas em 2025 e 2 parcelas em 2026. Basta você notificar o clube da prioridade de compra e a partir do dia 30 de novembro, que é a data limite prevista no contrato, ele assina um contrato com o Corinthians, ganha um aumento salarial, estende esse contrato por 4, 5 anos, aí acabou, não tem mais o que fazer. O problema o tempo está passando. 30 de novembro, que é a data limite, é no sábado que vem. Então tem uma semana aí para resolver tudo. E depois dessa garantia bancária, que é a mesma lá da contratação do Mateuzinho, não foi aceita, o Corinthians apresentou outra fiadora, na verdade um banco, e o Flamengo também não aceitou. Aí fica difícil. Aí passa a ideia de uma má vontade, né? Porque o Corinthians está tentando. Inclusive a primeira garantia bancária, ela estava prevista no contrato e os caras não estão aceitando. Porque não pagaram o Mateuzinho, não sei o quê, tá bom. E esse é o problema, né? É o risco de você ter uma administração ruim. Você tem um telhado de vidro, não adianta reclamar muito porque pode vir pedrada. Mas o Flamengo não está aceitando essa garantia bancária, só que o tempo está passando. E se até o dia 30 o Corinthians não efetuar esse pagamento à vista ou parcelado, o Hugo Souza ele meio que volta para o mercado ou para uma vitrine. E aí qualquer um, porque o Corinthians até então tem a prioridade na compra. Ele voltando para o mercado, qualquer um que fichar leva, especialmente à vista. Então, pelas informações, o Corinthians estuda pagar à vista. E é o melhor a fazer, gente. Olha, eu não defendo esse tipo de coisa, mas nem que o Corinthians se endivide mais um pouquinho, não vai fazer diferença, já deve 2 bi. E 300, alguma coisa assim, 7 milhões, sério. Vai se complicar por 7 milhões, já perdeu o Cássio, já perdeu o Carlos Miguel, já perdeu tanto jogador, Lucas Veríssimo e tal, já teve tantos problemas de gestão, não perde o Hugo Souza, pelo amor de Deus. Cara, substituir o Cássio era uma das coisas mais difíceis que qualquer presidente do Corinthians teria pela frente. Tanto que o processo não foi tranquilo, foi um pouco traumático. Mas o Hugo Souza chegou e fechou o gol e correspondeu. É jovem, arrojado, está envolvido, está dedicado, está se entregando, está sendo decisivo, inclusive. Então, assim, o Corinthians não pode abrir mão desse jogador. E para não abrir mão desse jogador, tem que saber se adaptar às dificuldades. O Flamengo não está afim de negociar para o Corinthians e vai endurecer o quanto puder. E para isso, paga à vista, fecha o contrato, agradece o Flamengo, vai um abraço, segue a vida e adquire o goleiro. Resolve o Corinthians. Eu sei que não é assim para você tirar 7 milhões do bolso. Eu sei que não. A gente fica normalizando esse show do milhão no futebol como se fossem cifras normais. Elas não são, eu reconheço. Mas pro nível do futebol, pro nível de um goleiro como o Hugo Souza, eu preciso dizer que é barato. Preciso dizer. Né? Eu sei que a gente vive numa realidade diferente e você fala um valor desse, pelo amor de Deus, mas é barato. É a lei da oferta e da demanda, né? Ele custa caro porque ele corresponde. E o futebol paga caro para aqueles jogadores que resolvem. E o Hugo Souza tem resolvido. Ele lá atrás, Memphis na frente.
mesmo o Memphis não estando contra o Vasco, são jogadores determinantes. Por isso que o Hugo Souza precisa ser adquirido quanto antes, mesmo que à vista, mesmo que seja um valor que o Corinthians daqui a pouco não estivesse pensando em despender nesse momento. Vai ter que resolver, porque isso é um problema que, se você não resolver agora, lá na frente pode ficar pior. Então, já mata na origem, já resolve agora para não ter essa preocupação. É tão difícil achar um goleiro confiável, é tão difícil achar um ataque confiável. O Corinthians hoje tem os dois. Tem o Hugo Souza lá atrás, na frente, com o Yuri, Memphis e Garro. Contra o Vasco, não, mas vocês entenderam, né? O Corinthians encontrou, tanto na defesa quanto no ataque, as suas soluções. Façam os esforços necessários para manter tanto esses jogadores de frente quanto o goleiro Hugo Souza. Vai ter que pagar à vista. Não sei como, vai ter que pagar à vista até o sábado que vem, porque o Flamengo não vai aceitar. Os caras vão comunicar, tem essa garantia, veja bem, vou pensar. Tá muito claro, não vão aceitar. Então, ficha, paga à vista, nem que você peça um empréstimo para o Memphis Depay, para qualquer um, se divide um pouquinho e tal, porque precisa resolver. Tem coisas que você precisa resolver. Ataque prioridades, Corinthians. Eu sei que tem a questão do transfer ban, mas é dentro de uma janela que nem abriu. Não vá me perder o Hugo Souza. É só o que eu peço para vocês. Comentem aqui o que vocês acham dessa história toda. Hoje eu informei para vocês no Blend que o Augusto Melo foi com uma camisa lá no CT, tá? Ele tá querendo aí, né, um apoio, né, dos jogadores nessa questão aí contra o impeachment, né? Já que ele tem aí essa reunião marcada para o dia 28 para votar a saída dele ou não, a destituição dele do cargo ou não, tá? Então, uma coisa que eu já informei à tarde, que eu apurei, a camisa tá escrito impeachment não, ou golpe não, alguma coisa desse tipo, tá? Hoje não rolou nada, mas amanhã vai ter treino no CT, eu não sei se ele vai conseguir um apoio público dos jogadores. Porque se ele conseguir um apoio público dos jogadores, aí, meu irmão, ele vai ficar muito mais forte. Que aí são jogadores, né, é elenco, diretoria, torcida comum, torcida das redes sociais, torcida de estádio, torcida uniformizada, enfim, é todo mundo, né, contra conselheiros que querem votar, né, querem votar a favor do impeachment do presidente. Então, eu não sei se ele vai conseguir esse apoio do grupo, tá? Estou sendo muito honesto aqui no que eu estou dizendo. Meu único interesse é ter informação, eu trabalho atrás de informação. E me falaram o seguinte, eu perguntei para algumas fontes, porque eu tinha essa informação, e fui perguntar para uma outra fonte depois, se os jogadores aceitariam fazer isso, porque para o jogador pega mal, ele não pode fazer campanha política, né, o jogador. E aí me falaram o seguinte, Samir, o homem está com moral com os jogadores. Por que o Augusto está com moral? Porque o Augusto Melo está pagando os atletas em dia. O Corinthians pode estar com penhora, com transfer ban, com contas bloqueadas, não comprou o Hugo Souza, mas o salário e a imagem está em dia. E tem mais, ele está pagando bicho para os jogadores em dia. Bicho, entendeu? Aí, ô Hélio, pega essa, meu irmão, você que é membro, vai com calma, filhão. Tinha muito exclusivo para falar. O Augusto Melo, você já ouviu alguém falar isso? Que o Augusto Melo está pagando bicho em dia? Tá com moral com os atletas? Que levou camisa para você CT hoje? Calma. Cafezinho chega com a notícia, não importa se é boa ou se é ruim, meu amigo. Vocês que vão avaliar se a notícia é boa ou é ruim, tá? E por que ele tá com moral? Né? Por que ele tá com moral? Porque o Duílio, né, prometia e não pagava ninguém. Sabe o que eu apurei mais? O Cássio saiu do clube e recebeu 7 milhões de reais à vista. O Fagner, tá tudo em dia com o Fagner. O baixinho não tá reclamando de nada.
Porque o Duílio deixou dívida e o Augusto quitou todas as dívidas do elenco. Entendeu? Então, você vê que o meu interesse é dar notícia, tá? É dar notícia. Se tem alguém da diretoria que não gosta de mim e não quer me dar notícia, estão perdendo espaço. É uma das maiores audiências do YouTube aqui. Eu não tenho guerra com ninguém. Azar de vocês, filho. Quem me traz notícia, eu solto notícia. Me traz notícia, eu solto notícia. Me trouxe notícia boa, eu solto notícia boa. Me trouxe notícia ruim, eu solto notícia ruim. Sendo verdadeira, é notícia que eu vou soltar. Então, só para vocês entenderem, ó, esse é exclusivo mesmo. Exclusivo é bravo. Pega essa, meu irmão. Ninguém falou isso do Cássio, Samir. Precisamos comprar o Hugo à vista. Então, gente, hein? Olha só, você é verdadeiro, parabéns pelo trabalho, Samir, estou sempre com você, informação na temperatura certa, você é brabo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês, hein? Salário em dia, trabalhador feliz, é o que o Fernando está dizendo, tá? Comigo não tem essa, meu irmão, aqui não estou aqui para fazer política, para apoiar dirigente nenhum, entendeu? O negócio é jornalismo, é Corinthians, e é o respeito. Na verdade, velho, o que eu mais gosto é a minha moral que eu tenho com vocês, é a nossa amizade. Isso hoje, para mim, tá acima de jornalismo, Corinthians, de tudo. É a minha credibilidade com vocês, entendeu? Então, Augusto Melo, tá? Informação importante, né? Tá com moral no elenco. Tá cheio de moral no elenco. Eu não sei se ele vai conseguir o apoio que eu falei. Soltei no blend hoje da camisa lá. Tá? Que pode rolar. Imagina os jogadores segurando uma camisa impeachment, não. Entendeu? Não sei se vai rolar isso. Tá? Não sei se vai rolar isso. Mas eu perguntei para você, será que ele chegaria a fazer isso? Uma fonte me disse, ele tá com muita moral. Paga em dia, paga bicho em dia, Samir. Direitos de imagem que estavam atrasados, deixados pelo Duílio, ele pagou. Não sei o que ele fez, ele arrumou o dinheiro e pagou. Entendeu? Então ele tá com moral com os jogadores, velho. Então, assim, eu não tô aqui para discutir se impeachment é golpe, se não é. Eu não tenho que ficar... porque qualquer coisa que você fala parece que você tem um lado, né? Isso é horrível. O que eu tenho que fazer é informar, fazer vocês pensar e vocês tirem as suas conclusões. Então, assim... Eu já trouxe hoje que o Augusto está trabalhando no conselho do clube, tá? Hoje tinha mais visitantes lá no CT, tinha um blogueirinho lá no CT, que eu sei também. Hoje, eu sei de tudo, viu? Vocês ninguém vai conseguir se esconder de mim no CT, Parque São Jorge. Esquece, meu amigo. Pode fazer o que quiser, trocar funcionário, eu vou ter sempre fonte lá. Aliás, tem blogueirinho que me ama, entendeu? Então, olha só, tá? Olha só. Ele está fazendo a campanha dele com os conselheiros. Ele se reuniu hoje também no 5º andar com conselheiros vitalícios. Ele está tentando fechar com um conselheiro antigo do clube, que era da Renovação e Transparência. Ele está tentando apoio dos jogadores. O Augusto está lutando contra essa questão do impeachment, tá? Contra essa questão do impeachment, entendeu? Ele acertou os direitos de imagem, tinha jogador com meses e meses de direitos de imagem atrasados, ele foi lá e quitou, prometeu bicho em vitórias, pagou à vista. O Cássio saiu, tome 7 milhões aqui, ó, pagou o Cássio saiu todo feliz, entendeu? Não sei se foi à vista, tá, gente? Vou fazer só essa ponderação. Não sei se foi à vista, mas o Cássio, me falaram que ele pagou o acordo de 7 milhões com o Cássio. Depois eu vou tentar confirmar se foi à vista mesmo. Mas tá pago, o Cássio saiu todo feliz, só que o Cássio não fala mal do Augusto Melo. Aliás, saiu falando bem na coletiva, tá? O João Maxiano pergunta o que significa bicho, Samir. É premiação por vitórias, o João Maximiano. E uma coisa que um atleta falou para mim, as minhas fontes são os atletas, tá? Então, os atletas garantem, na visão deles, que o Memphis vai ficar, que o Memphis está feliz. Isso aí, esse papo não existe. O Memphis está querendo sair, está preocupado. O Memphis acho que nem lê em português, velho.
entendeu? O Memphis, tadinho. O Memphis está curtindo a vida. Daqui, dá um torresminho aqui, né, me passa esse mocotó aqui, Tamarutaca, Santo André. Pá, ele quer dar um rolê na favela, meu irmão. Ele quer dar um rolê na quebrada. Entendeu? Ele quer comer ele quer tomar um caldinho de mocotó, né? Ele quer comer aquele torresminho, né? Ô, meu irmão. Pô, velho! Recadinho importante para você aqui no canal, fechamos uma parceria com a 1xBet, uma das melhores casas do mundo, patrocinadora oficial aí do Barcelona, entre outros times da Europa. E estamos com uma super oportunidade para você aqui do canal, colocando o nosso cupom ALERTCORI, do mesmo jeito que está aparecendo aqui na tela. Você ganha 1.560 no seu primeiro depósito. Então não perde tempo, o link está no primeiro comentário fixado. É só você se cadastrar usando o nosso cupom ALERTCORI e você ganha na hora, no seu primeiro depósito, R$1.560. Perde essa oportunidade, é por tempo limitado. Lembrando que a 1xBet é uma casa regulamentada, tem saque via Pix, suporte 24 horas e toda a grade com todos os esportes para você tá fazendo a sua fezinha. Então não perca essa oportunidade, clica no primeiro link do comentário fixado, coloca o nosso cupom ALERTCORI e venha se divertir com a 1xBet. Lembrando que é para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá bom, família? Pessoal, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? Corinthians que vai entrar em campo nesse domingão contra o Vasco da Gama, em busca de uma vaga aí na pré-Libertadores da América. Tem total condições de vencer o Vasco da Gama, né? O Ramon Dias até deu mais um capítulo para esse jogo, falando que o Corinthians é maior do que o Vasco, né? Coisa que é verdade, né? A gente sabe que o Corinthians é muito maior do que o Vasco, tem nem comparação. E isso aqueceu aí mais os bastidores dessa partida que vai ser na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde nesse domingão. E para esse jogo, o Corinthians não deve ter aí o Yuri Alberto e o Memphis Depay suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, um provável Corinthians para enfrentar o Vasco amanhã seria Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na linha defensiva, José Martínez, Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro no meio campo. Thales Magno e Romero no comando de ataque do timão. E o Roberto sentiu aí um incômodo, né, na coxa esquerda do jogo contra o Cruzeiro. Não preocupava de início, mas aí o Corinthians emitiu uma nota dizendo aí que será desfalque o Yuri Alberto, né? E o Félix Torres também é outro jogador que deve desfalcar o timão, né? Então, Corinthians vai aí sem o Félix Torres, sem o Memphis Depay, sem o Yuri Alberto para essa partida contra o Vasco da Gama. Tão confiante na vitória do Corinthians amanhã, fiel? Deixa o seu placar, deixa o seu palpite para esse jogão. O Corinthians tem tudo para ganhar do Vasco e conseguir, né, essa vaga tão sonhada aí na pré-Libertadores, que depois de uma temporada difícil do Corinthians, né, nada melhor do que o time conseguir uma vaguinha nessa pré-Libertadores, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês mesmo, que livre o mal da vida de vocês, abençoe a família de vocês, os amigos de vocês, que o mal não possa encostar em quem faz o bem, tá bom? Tamo junto, fiel, forte abraço e vai Corinthians!